Meus irmãos, queridos, amados, graça e paz, com alegria, irmãos, com satisfação, e nós queremos cumprimentar a todos vocês, tá bom? Dizer que pra gente é sempre um privilégio, viu, irmãos? De fato, é um privilégio a gente poder se reunir todos os dias, né? Tá bom? Pra gente comentar sempre uma porção da palavra de Deus. A gente quer trazer um assunto que é um pouco polêmico, mas sem a ideia de polemizar, tá bom? É um assunto grave, urgente, necessário para que a gente traga, sabe, essa abordagem, assim, numa pegada bíblica e com responsabilidade social sobre esse tema, né, que tem trazido muita inquietação dentro da comunidade evangélica, é isso, né, no evangelicalismo brasileiro. E hoje a gente queria comentar um pouco, né, sobre família, igreja e homossexualidade. Eu sei que está acontecendo outras coisas, mas a gente vai comentar, tá certo, essas outras coisas numa outra oportunidade, tá certo, sobre o que está acontecendo no Brasil desde o último domingo, né, tá certo. Mas eu não gosto de estar comentando as coisas no calor da ira, tá certo, no olho do furacão. Quando acalma mais, a gente vai estar comentando sobre os últimos fatos, né, envolvendo o comportamento da sociedade brasileira, tá certo? Hoje eu queria, para a gente iniciar, para quando a gente for, né, comentar os últimos acontecimentos na sociedade brasileira, eu queria trazer esse tema de hoje, né, que é família, um tema preocupante, como eu falei. O assunto é polêmico, mas eu não quero polemizar, tá certo? Eu quero trazer uma abordagem familiar, né, uma abordagem sobre igreja e também sobre esse assunto, né, que envolve comportamento humano, que é essa polêmica da homossexualidade, tá bom? E a gente queria estar comentando sobre isso. Eu já agradeço a Deus a presença de todos, cumprimento aos amados irmãos, a nossa irmã Fran Pequena, o Leandro, a Gabriele, os demais irmãos que forem entrando, por gentileza, tá bom? Seria muito bom se os irmãos pudessem se identificar. E também, sabe, eu sei que às vezes é chato, mas se você puder já compartilhar, tá bom, esse vídeo já nos ajuda para que a gente possa estar também, né, alcançando e atingindo mais pessoas para o bem, tá certo? De modo que hoje a gente quer comentar sobre esse tema, né, sobre família, igreja e homossexualidade. Claro que a gente não pretende encerrar esse assunto, discorrer todo esse assunto numa live. Não, tem muita coisa, são assuntos delicados, né? Cada assunto daria estudo para um mês inteiro, ou só família, ou só igreja, ou só homossexualidade. A gente quer só, de alguma maneira, ver como se relaciona, né, os três grupos em si, tá certo? Como fica essa questão, né, da família, da igreja e da sexualidade, e o que a gente pode, como cristão, como igreja, tá certo, falar sobre isso e qual é a maneira mais ideal, né, da gente agir em relação a esse assunto, né, e essa possibilidade, né, social, tá certo, dentro das perspectivas, né, do evangelicalismo brasileiro, tá bom? Nós vamos fazer um momento de oração e daqui a pouco a gente comenta. O texto base para nossa apreciação é Romanos capítulo 12, a partir do versículo 10 até o versículo 18, tá certo? A gente vai estar lendo esse texto de Romanos 12, do versículo 10 em diante, para a gente estar dentro dessa perspectiva falar sobre o assunto proposto, tá bom? Nós vamos orar nesse momento. Deus, é com gratidão que nós iniciamos o assunto de hoje, nesse dia para nós importante. Te suplico a tua graça, bondade e também a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te peço, Deus, a tua bênção sobre cada família, sobre cada senhor, senhora, moça, rapaz, criança. E te suplico também, ó Pai, que tu abençoe os casais, os pais, os filhos. Abençoe o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Então um abraço ao nosso irmão Moura, né, Antônio Francisco. Tá bom, meus irmãos? O texto da nossa apreciação é Romanos capítulo 12
E dentro desse texto a gente vai querer falar sobre esse embate, sobre essa dificuldade relacional entre família, igreja e homossexualidade. Claro que o nosso lugar de fala é a sociedade brasileira e o evangelicalismo brasileiro em relação ao seu comportamento e a sua ação do ponto de vista, né, das suas interpretações em relação a esse comportamento social, tá certo? Que é exatamente a homossexualidade. Eu não quero aqui, entendeu, falar necessariamente, né, do homossexualismo como um partido, uma ideologia, um partido, né, tá certo? Nessas perspectivas dos dois extremos, tá certo? Não é bem isso aí, mas eu quero falar, sabe, do ponto de vista do ser humano, do indivíduo, sabe, as implicações que isso traz para eles em relação, sabe, àqueles que, em sendo identificados, se apercebendo, né, como homossexuais, certo, trafegam ainda pelo evangelicalismo brasileiro. Eu queria falar mais nessa perspectiva do que trazer aquelas polêmicas desnecessárias e, né, e acentuar mais ainda, né, o que está acontecendo a nível de Brasil, tá bom, meus irmãos? Um abraço, nosso irmão Ronald Rega, tá certo, que nos acompanha ali, né, no Instagram, no Ceará, e os amados irmãos que estão entrando aí, eu estou vendo aqui a irmã Fran Pequena, né, saudando a Lidiane Oliveira, satisfação, os irmãos vão entrando aí, vão se identificando, tá certo, para a gente poder citar o seu nome também, o seu nome ficar registrado, para que a gente possa também estar orando por você na oração da madrugada, tá bom? Um abraço à nossa irmã Israele Amaral. Romanos capítulo 12, a gente vai ler alguns versículos só para a gente fundamentar o assunto de hoje, que é família, igreja e homossexualidade, tá bom? Lembrando, né, que o meu lugar da fala é o lugar, tá certo, de escuta pastoral. Eu vou estar tratando aqui, tá bom, dessa problemática em relação à homossexualidade familiar e à homossexualidade cristã, esses fatos que ocorrem e na maioria das vezes os pastores omitem ou excomungam, né, as pessoas que se identificam, tá certo, espraguejam, faz alguma coisa. E o meu lugar de fala é o lugar, né, de uma pessoa que acompanha casos, tá certo, pais, filhos e esses conflitos. E a gente queria falar sobre isso, porque o meu objetivo é sempre a família, o cuidado com a família e ver o que a gente pode fazer, tá certo? Mas nós vamos ler o texto e a gente vai discorrendo sobre isso. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, tá certo? Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito. Esse espírito aqui é a motivação interior, viu, irmão? Para ninguém pensar que é coisa pentecostal. Não tem nada a ver com isso. Espírito com E maiúsculo, nosso homem interior. Um abraço à nossa tia Judite Santos. Servindo ao Senhor. Alegrai-vos, Romanos 12 e 12, né? Alegrai-vos na esperança. Sedes pacientes na tribulação. Perseverai na oração, comunicai aos santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas sobremodo altas, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, quando depender de vós, Romanos 12, 18, que é o texto da nossa apreciação. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os seres humanos. Não vos vingueis a vós mesmos, irmãos. Amados, dai lugar à ira, ou seja, aquele que pode, que sabe administrar. Porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei,
diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não deixe, entendeu? Não é o mal externo, o irmão, a irmã, a pessoa que tu não gosta, não. Não é nesse sentido, não. Entendeu? É o mal estabelecido aqui no nosso coração. O mal como ódio, mágoa, revanchismo, inveja, contenda, peleja, todas aquelas listas lá de Gálatas 5 que vocês bem conhecem, diz respeito às obras da carne. Tá bom? Um abraço, nosso irmão Eliseu Mendes. Pois bem, irmãos, é sabido de todos que a família já está vivendo em desordem há muito tempo, não é isso? A gente está nesse processo de viver uma nova ordem familiar. Os bastiões que sustentaram aquela família tradicional, burguesa, cristã, patriarcal, isso, eles já não existem mais. Todos sabem que a gente está vivendo uma era, né, de transformações sociais, e essas transformações, claro, afetaram gravemente aquela família cristã tradicional, tá certo? Como a gente conheceu isso algumas décadas atrás. Um abraço à nossa irmã Silvana Lima. A questão é, a gente não pode negar o fato de que a família está em desordem. E quando a gente diz família em desordem, é que há novas configurações familiares. Isso é reflexo, né, de mudanças drásticas, entendeu? Em todo o comportamento social. A gente sabe que as afecções das quais a sociedade sofrera, né, com a questão da inclusão do capitalismo de consumo, isso, e através do capitalismo de consumo, essa abertura que se precisou ser feita para que as pessoas tivessem a completa liberdade, né, onde não é mais possível a repressão, para que, como a exemplo do passado no capitalismo de produção, os sujeitos eram reprimidos para que todas as suas energias fossem canalizadas, né, para a produção, e sendo assim, né, se estabeleceu uma moral para controlar isso, os impulsos, os instintos. No entanto, a gente vive hoje numa era completamente, né, modificada, onde o liberalismo, entendeu, é o jornal do dia. Caminhar por esse terreno tão plano e escorregadio, né, das liberdades humanas, entendeu, traz sobre si comportamentos completamente diferentes, né, daqueles das quais eram suprimidos pelos antigos bastiões que sustentavam, né, a antiga moral judaico-cristã que dominou o mundo todo durante muitos anos, especialmente na Europa, nas Américas e a nível de Brasil. Tá certo? Estão vivendo hoje dentro dessa família, né, em desordem. Quando eu digo em desordem, é uma provocação, tá certo? Para dizer que a gente está vivendo uma nova ordem, né, familiar. E é claro que essa questão da tão sonhada liberdade, a busca, entendeu, pelo liberalismo em todas as espécies, e principalmente por causa da desconstrução da imagem paterna, não é isso? Onde o pai não mais opta nem domina sobre o desejo da família, sobre o desejo do filho, não é isso? Então, quando essas estruturas de poder que dominavam, entendeu, a mente daqueles que eram gerados, gestados dentro das famílias tradicionais, elas já não mais existem, é claro que o que a gente pôde ver é esse liberalismo exacerbado e, como consequência disso, as manifestações mais intrínsecas, mais pessoais nas idiosincrasias humanas se manifestam através disso, de comportamentos esses que são completamente arredios à cultura judaico-cristã, essa da qual o cristianismo, o evangelicalismo brasileiro está estruturado. A questão é, a gente não pode negar o fato de que o movimento, né, homossexualista está tomando e já tomou, né, forma, corpo, não é isso? Já tem o poder do Estado, já tem grandes, não é isso,
grande mídia e também é um grande, por assim dizer, tem um grande capital, eleitoral em nossa nação, tá certo? Então, essa é uma realidade social da qual a gente tem que tomar algumas decisões importantes. E quando eu falo isso, eu não estou falando do ativismo, da moralidade cristã e partir para as cabeças, não estou falando disso. Eu estou falando que essa realidade da homossexualidade está cada vez mais próxima da família, da igreja. E a questão é o que a gente vai fazer? Outro dia, por exemplo, na escuta pastoral, isso, não com uma pessoa da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Aliança do Brasil, a IPAB, mas acompanhando pessoas de outras denominações, isso não é uma crítica, com todo respeito, mas aí uma mãezinha disse: pastor, o que é que eu faço para acolher a minha filha, posto que a minha igreja declara que os homossexuais estão em pecado e vão para o inferno? Eu devo receber ela na minha casa ou eu devo expulsá-la? É disso que eu estou tratando, de seres humanos que estão vivendo essa condição homossexual. Eu não quero aqui, entendeu, celebrar o céu nem o inferno para qualquer que seja o ente. Eu estou trazendo aqui uma abordagem de seres humanos que, por ter essa condição, tá certo, estão nesse conflito, porque tem famílias e o primeiro problema que eles sofrem é com a família e o segundo momento é com a igreja, tá certo? E para a gente pensar sobre isso, não da gente fazer o que todo mundo faz. Bom, escorraçar os homossexuais, desculpe, irmão, a igreja já faz isso, não tem nenhuma novidade. Mandar para o inferno os homossexuais, a igreja também já faz isso. Então, a gente não está inaugurando uma nova era. Tá certo? Dizer que eles são pecadores, contumazes, usados pelo diabo, não se preocupe, já tem muita gente na mídia fazendo isso. A questão é o ser humano por trás da homossexualidade. Quem é responsável por ele? O que a gente tem que fazer? Tá certo? O ser humano por trás do homossexualismo, por trás do lesbianismo. Quem tem que cuidar dessa pessoa? O ser humano por trás, entendeu, dessa condição comportamental. E quando chega na família cristã, e quando chega na igreja, o que a gente tem que fazer? Que esse é o nosso assunto, tá certo? Família, igreja e homossexualidade. O que a gente vai fazer? Paulo, a partir aqui do capítulo 12 de Romanos, isso é um texto bem interessante, ele inicia no versículo 10, usando uma expressão que a moçada aí da homofobia odeia, sabe? Com todas as forças, os homofóbicos odeiam que você use as escrituras e a palavra, principalmente voltada para o amor, tá certo? Quando diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E aí eles acham que a gente não pode usar os versículos relacionados ao amor, porque eles acham que isso é uma concessão para a homossexualidade, entendeu? A gente não está falando isso. Já é uma constatação esse fato, esse fenômeno social da homossexualidade, sabe, nos 4 cantos do planeta. A questão é, está estabelecido tal, o que a gente vai fazer com isso? E quando isso acontece na igreja? Quando isso acontece na nossa família, por exemplo? Porque é muito bom, os líderes, entendeu, criticar, ir para a mídia, esse pessoal são investidos, são pederastas, são endemoniados, são pessoas do inferno, aquela coisa toda. E quando é na família cristã? E quando é na igreja? O que a gente vai fazer? A questão é essa, irmãos. Paulo recomenda aqui, de uma maneira geral, o texto não trata necessariamente da homossexualidade, mas trata das relações entre os seres humanos. E mesmo que a gente não queira aceitar um gay ou uma lésbica, é um ser humano, tá certo? É um ser humano e como todo ser humano precisa de respeito e de dignidade. E a questão é, devemos, sabe, amar cordialmente um homossexual, uma lésbica, tá certo? Preferindo eles em honra, em respeito, em consideração, ou a gente deve, entendeu, continuar com esse discurso insidioso, beligerante, sabe? Ou a gente deve continuar
com esse discurso, sabe, do ódio em relação a eles. Eu não estou falando de concessão, nem da gente, sabe, abrir mão dos princípios cristãos. Não estou falando disso, estou falando de seres humanos, tá certo? Ah, mas a lei não sei o quê. Não, estou falando de seres humanos. A vida é mais importante do que qualquer que seja a lei, tá certo? Jesus foi aquele, sabe, que em nome da vida, ele mesmo, sabe, quebrou muitos paradigmas da lei. Vocês sabem disso. Aí ele diz, não sejam vagarosos no cuidado, não sejam vagarosos no afeto, não sejam vagarosos por aqueles que estão precisando de um alento, de uma palavra, mas sejam fervorosos na motivação. Ele usa aqui a expressão espírito, que não é o espírito do Senhor, entendeu? Mas é que o homem interior, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes, tenha esperança de que Deus está no controle, está no comando das coisas. Sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ah, mas não, pastor, a gente tem que fazer alguma coisa, porque esse mal está se alastrando, e aí nós temos que tomar alguma... Bom, irmãos, qualquer que seja o comportamento, a igreja pode sim, sabe, intervir, tentando legitimar os seus valores, se for em defesa do fraco, do pequeno, do oprimido, entendeu? Se alguém está correndo riscos por causa de comportamento, do comportamento que a igreja julga errático, aí sim, a gente tem que sim fazer de alguma maneira, alguma intervenção de natureza política, tá certo? Ou pelo poder do Estado, já que a gente elegeu o Estado para ser o nosso soberano, para nos defender uns dos outros, né? Pois bem, só que esse Estado que a gente elege para ser o soberano sobre a nossa vida, tá certo? Ele é o bombeiro, mas também é o piromaníaco, porque ao passo, sabe, que ele protege, ele também nos obriga a respeitar os seres humanos, tá certo? Então, se a gente quer legitimar também as nossas causas, os nossos valores, a gente tem que saber que se a gente está em busca dos nossos valores, os outros seres humanos que estão também debaixo, sabe, desse soberano que foi eleito por todos, eles também podem legitimar, tá certo, pelos seus valores, por aqueles que eles cultuam como verdade. E aí a questão é o que a gente vai fazer? Um abraço ao nosso irmão, a nossa irmã Raquel Muniz. Aí Paulo vai dizendo, comunicar com os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade. Paulo está sempre tratando, sabe, não só da relação entre os santos, mas a hospitalidade diz respeito também àqueles que não fazem parte da nossa profissão de fé. Porque a gente está aqui, tá certo? E estando aqui, irmãos, a gente sabe, tem que aprender a ter um processo de socialização sadio com aqueles que não fazem parte do grupo da nossa confissão de fé. Abençoai os que vos perseguem, Romanos 12, 14. Abençoai, olha o que ele diz, irmão, não amaldiçoeis. A gente está tratando, irmão, sabe, de família, igreja e homossexualidade. A questão é quando isso, porque é muito fácil, irmãos, a gente, entendeu, simplesmente usar as escrituras, sabe, para ali apresentar um discurso de juízo sobre a vida do outro, especialmente se isso fere a nossa moral cristã, como, né, frequentemente alegam aqueles que partem para as cabeças, para a homofobia, isso, dizendo que os homossexuais são pecadores terríveis que merecem o inferno, e toda a condenação aqui, a hostilidade da igreja. A gente tem que se fazer algumas perguntas. Se for na sua família, vai ser assim? E se for na sua casa? E se for entre os teus filhos? De fato, você vai estar do lado dessa igreja que escorraça? Quando o teu filho fizer parte dessa estatística, o que você vai fazer? Porque a gente, na escuta pastoral, sabe, irmãos, lidar com situações como essa. Pastor, como acolher o meu filho? Se a minha igreja diz que ele está em pecado e vai para o inferno. Como é que a gente faz, irmãos? Com essa pessoinha, com esse ser humano, entendeu? Que está sofrendo essa dor, de ter sim, né, essa inclinação, de ter essa concupiscência. Eu não estou negando a realidade dos fatos, que isso choca a cultura cristã.
Deus, né, pela sua graça, nos ajuda, né, a lidar com temas difíceis, né, como a homossexualidade. Jesus nos ensina o amor, e pelo amor e pela sua palavra, e com atitude passiva, né, compassiva, pelo próximo passamos, né, a palavra. Então, o que a gente pode fazer, parafraseando nossa irmã Israela Amaral, tá certo? É que, irmãos, naquilo em que a gente não compreende, naquilo em que a gente não entende, a única coisa que a gente pode fazer, sabe, é orar a Deus e pedir a Deus graça, bondade e misericórdia, porque é muito interessante que a posição que a gente toma é sempre a de juiz, né, em relação à homossexualidade. Mas a gente se esquece que esse fenômeno social de comportamento errático do ponto de vista das escrituras não é do ponto de vista da sociedade, porque do ponto de vista da sociedade esse discurso meu poderia ser acusado de preconceituoso e homofóbico. Eu estou falando do ponto de vista das escrituras, sim, de fato, né, o comportamento homossexual, isso é um comportamento errático. Mas acontece que a Constituição brasileira, ela não é pautada pelas escrituras, pela palavra de Deus, que eu creio que é a nossa regra de fé e prática. E a Constituição não sendo regida, tá certo, pela Bíblia, pela palavra de Deus, que para mim sim é, sabe, uma carta magna, eu tenho que entender esses processos e saber que eu não posso, embora a gente acredite sim que a Bíblia tem as respostas para todas as mazelas sociais e comportamentais, mas nesse sentido eu não posso elevar as escrituras, entendeu, acima da Constituição do país da qual faço parte, ainda mais sabendo que nós estamos, entendeu, sobre a tutela de um Estado democrático de direito. E assim sendo, nós devemos respeitar os seres humanos, aqueles que fazem parte da nossa, né, dentro da nossa nação, estão debaixo dessa mesma tutela. De modo que eu não posso, sabe, tentar legislar, né, por causa própria, defendendo, entendeu, o meu grupo pela destruição do outro. A oração é um contato real e direto com Cristo, sim. Nossos sentimentos, tanto ódio quanto paixão, devem, né, estar aos pés dele, né, já que só ele, né, é o justo juiz capaz, sim, de julgar os nossos sentimentos e os nossos desejos. De modo, irmãos, o que a gente está tratando disto? É porque é muito fácil, como um cristão, né, ativista, né, daquele pessoal que está mesmo aí no ativismo sociopolítico, religioso e homofóbico, a gente se posicionar. Mas eu estou tratando é da família, da igreja e da homossexualidade. Quando isso chega na nossa família, o que a gente vai fazer? Tá certo? Porque a gente se depara. É porque hoje bem poucos pastores perdem tempo, do ponto de vista das alegações dele mesmo, com escuta pastoral, né? Então, os pastores, né, que ainda usam dessa forma antiga e atual, isso da escuta pastoral, do aconselhamento, lidam com essas realidades cada vez mais gritantes, tá certo? De famílias magoadas, de famílias separadas, de pais cristãos que expulsaram seus filhos de casa quando descobriram que eles tinham um comportamento homoafetivo, embora não fosse ainda, estivessem na prática da homossexualidade, mas apenas nos afetos em relação ao objeto do desejo, que seria uma pessoa da mesma sexualidade. E quando isso acontece, só porque a pessoa ainda está, entendeu, na homoafetividade, elas já são escorraçadas e completamente banidas da presença, entendeu, e da comunhão dos santos. A questão é, seria essa a melhor forma da gente tratar a homossexualidade cristã na família e na igreja? Como é que a gente trata disso? E eu estou usando essa frase provocativa, né, de homossexualidade cristã, porque isso é uma realidade. A questão minha não é a validação, entendeu, da homossexualidade cristã, e a gente está cada vez mais nesse engajamento para mais igrejas gays. Não é isso que eu estou falando.
A minha questão não é bem de crítica, sabe? E nem tão somente de validação isso. É de incompreensão quanto ao futuro da igreja em relação a essa gritante realidade que é a homossexualidade cristã na família e na igreja. Como serão essas igrejas e quais as respostas que os pastores darão para esse crescimento constante também, né, entre os homossexuais cristãos? Como é que fica? Como a gente vai fazer isso? Paulo dá essas recomendações em relação, né, aos outros seres humanos, tá certo? Em Romanos 12, que é o texto da nossa apreciação, quando ele diz, olha, alegrai-vos com os que se alegram, mas chora também com os que choram. Tem gente sofrendo por ter esse comportamento errático. Tem gente que é contra esse mal, mas não sabe como vencer. Porque é muito fácil a gente achar que isso se resolve com uma oração, então expulsando as pessoas da igreja. Entendeu? Mas quando for na sua casa, quando for uma pessoa, entendeu, que você ama, que sofre os conflitos éticos e morais, entendeu, da religiosidade obsessiva, e essa pessoa desenvolve, entendeu, depressões terríveis, sabe, com potencial suicida. Aí é mais fácil para a igreja, entendeu, jogar esse pessoal fora e ficar torcendo o quanto pior, melhor, para que cada vez mais cristãos com tendências homoafetivas se suicidem. É melhor assim? Fica mais fácil para a gente resolver? Ou será que haveria uma outra proposta do reino em relação a esse comportamento? Eu não estou falando aqui da validação disso e nem de conivência, tá certo? Para afrontar os princípios que eu creio que são princípios não no sentido de superioridade do nosso comportamento ao que tem um comportamento diferente. Não é nesse sentido, irmãos. Mas em relação à constituição do sujeito psíquico, a gente sabe que os valores cristãos, eles são mais saudáveis. Eu acredito sim que os valores cristãos para a família, para a igreja, para a sociedade, são valores, sabe, que constituem sim pessoas de bem, pessoas, sabe, moralmente corretas, pelo menos deveria ser assim, aqueles que são alimentados pela palavra e que o evangelho do reino faz parte das suas vidas. Um abraço ao nosso irmão Douglas. A questão é, sabe, o que a gente vai fazer com isso? Paulo aqui escrevendo aos Romanos no capítulo 12, né, que é o texto da nossa apreciação, como a gente, né, já leu, no versículo 18 ele diz, olha gente, quando for possível, sabe, se depender de vós, tenham paz com todas as criaturas. Aí você vai dizer que não é possível ter paz com o pecador? Paulo diz com todos os homens. Está dependendo de você a paz com o homossexual? Tenha paz. Paulo está dizendo, recomendando para aquela igreja, que se quando for possível depender de você, tenha paz com ele. É a primeira recomendação que Paulo diz. Não vos vingueis a vós mesmos. Eu sei que tem aquele em todo lugar, como na igreja tem os fundamentalistas, né, que são mais enérgicos quanto às suas ações, tá certo, homofóbicas. Do outro lado também, do movimento, né, do partido político, religioso, ideológico da homossexualidade no Brasil, também tem aqueles que são extremistas, que partem também, entendeu, para uma tomada mais agressiva em relação aos cristãos, entendeu? Mas isso assim, mesmo tendo esse extremo dos dois lados, ainda assim, a melhor opção, irmão, sabe, é ter paz com todas as pessoas. Ter paz com as pessoas não significa dizer um estado de conivência, tá certo? Com aquilo, sabe, que está errado, que se interpõe entre um relacionamento saudável entre os seres humanos, tá certo? E não vos vingueis a vós mesmos, mas dais lugar, entendeu, a Deus em relação à ira que habita o teu coração. Entrega a Deus, é nesse sentido, dá lugar à ira, dá lugar para Deus quando a ira domina o teu coração e você está aí muitas vezes que nem um cão raivoso em relação àqueles que não pensam como você, que agem diferente e que têm um comportamento completamente errático do ponto de vista da sua crença religiosa. E assim você acha que a melhor atitude em relação a essa pessoa é a vingança,
é o ressentimento, a mágoa, o ódio, a desconstrução do outro por causa desse comportamento equivocado, sim. Mas dai lugar à ira, dai lugar a Deus, porque está escrito, o Senhor falando, deixa que eu resolvo, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Então, deixa que Deus resolve. Você não está entendendo, está contra a tua crença, a tua verdade, a tua fé, tá certo? Pelo menos respeita, tá certo? Respeitar ainda é um dos melhores, sabe, remédios anticonflitos sociais. Tá? Portanto, se o teu inimigo, olha só, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Essa é uma recomendação, tá certo? Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso aos teus inimigos homossexuais, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Você está entendendo, irmãos? O que Paulo está querendo dizer, irmãos, é que, sabe, o próprio Pai espera que nós sejamos mais humanos com aqueles, sabe, que estão equivocados em relação, entendeu, ao seu comportamento. A gente sabe que depois da queda, a Bíblia, sabe, declara que a natureza, a terra, todos eles foram afetados, inclusive a natureza humana, já que nós fazemos parte. Ao ponto estado que a terra passou a produzir cardos e abrolhos, não só, entendeu, as árvores frutíferas, frondosas e sementes boas, mas também o elemento ruim, sabe, passou a ser produzido. E esse cardos e abrolhos também diz respeito, tá certo, ao nosso comportamento completamente, sabe, diferenciado daquele padrão original de Deus. Mas não sou eu que vou, sabe, fazer a restauração disto. Eu só fui convidado para amar os seres humanos. Eu só fui convidado para ser tolerante, para, sabe, mostrar graça e luz, bondade e misericórdia aos seres humanos. Eu não fui convidado para ser juiz daqueles da qual eu vejo que estão equivocados em relação ao seu sujeito psíquico, em relação ao seu comportamento e à sua prática diária. Mesmo sabendo disso, eu fui convidado para amar o meu inimigo e dizer, né, para ele, você está com fome? Então vem aqui, eu vou lhe dar de comer. Você está com sede? Eu vou lhe dar de beber. Porque dessa maneira a eternidade atinge, sabe, o alto, entendeu, da minha cabeça, atinge a minha elevação espiritual, atinge a minha mente, quando Paulo diz que nós vamos amontoar brasas vivas, brasas de fogo sobre a nossa cabeça, significando dizer que o amor de Deus nos atingirá ao ponto e ao estado de não se posicionando como juiz de toda a terra, mas se posicionando, sabe, como aquele que foi alcançado pela graça. E uma vez sendo alcançado pela graça, vai agir com graça, bondade e misericórdia em relação àqueles que estão, de alguma maneira, sabe, vivendo esse conflito da homossexualidade, especialmente a homossexualidade cristã. Famílias inteiras estão sofrendo por esse comportamento. Pais mais tradicionalistas, mais reacionários em relação, sabe, que eles chamam de evangelho, mas a gente chama isso a cultura cristã, aos seus costumes, aos seus padrões, que antes eles eram sustentados pelos antigos bastiões da moral e da cultura judaica, né, que também compunha, entendeu, o nosso comportamento. Então, esses seres humanos que, estando nessa terra, não conseguem conviver com aquele que, sabe, agindo diferente, tendo um comportamento diferente, fere os nossos princípios, e mesmo ferindo os nossos princípios, nós temos sim esse dever, sabe, de fazer o que, irmãos? De dar comida para os nossos inimigos, de dar bebida, né? De dar o pão e de dar o vinho para aquelas pessoas que nos perseguem. Versículo 21, Paulo diz, não te deixes vencer por mal. E a gente está sempre pensando que esse mal, irmão, sabe, diz respeito às coisas externas, à sociedade brasileira, entendeu? Aqueles grupos, entendeu? Que caminham, né, para o seu próprio precipício, de modo que eles não precisam da minha inimizade e nem que eu fale nada contra eles, porque eles mesmos são seus próprios inimigos.
em relação à desagregação de valores que estão até para além da cultura cristã, mas que são valores, sabe, saudáveis para a constituição de um sujeito, no caso de uma criança, ser constituída de uma maneira, sabe, minimamente saudável. E aí, não pensando assim, irmãos, a gente, sabe, muitas vezes se deixa vencer por esse mal interior, que não é o mal do lado de fora, mas o mal que me habita aqui, o mal que me maltrata, irmãos, o mal que me desfigura como um ser humano. E ao invés de me fazer um cristão com elevação espiritual, me faz um fariseu em relação à vida do outro. Paulo diz em Romanos 12, no versículo 21, que é o último versículo desse capítulo, dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence esse mal com o teu bem, tá certo? Se a homossexualidade está se interpondo entre você, por exemplo, e um parente, uma pessoa querida, e até mesmo como nos casos que eu acompanho, a homossexualidade está se interpondo entre uma mãe e uma filha, porque a igreja, né, já condenou a filha, e a filha já é réu do fogo do inferno. Quando isso acontece, irmão, a melhor coisa que a gente tem que fazer é não se deixar por esse mal interior, que nos afasta cada vez mais dessas vidinhas que também precisam de Deus. O tempo que se vai demorar, tá certo? Para que um homossexual entenda o Evangelho, a obra da cruz, a obra da graça, eu não sei, você não sabe. Eu só sei de uma coisa, que Deus, sabe, ama os seres humanos e que Ele quer, entender, uma comunhão, um contato com todos eles. Quando vai se dar a transformação dos seres humanos, eu não sei, irmãos. A mim não foi dada credenciais para isso, para saber qual o tempo de modificação e de conversão, por exemplo, de um homossexual ao Evangelho. Não é a igreja evangélica, mas ao Evangelho. Eu não sei disso. Alguém outra vez me chegou e me perguntou: e se esse gay não conseguir deixar de ser gay, como é que vai ser ele em relação à igreja e à eternidade? Isso eu não sei, irmão. Eu só sei que a graça nos atinge, falando para ele. Porque você não conseguiu não ser fariseu, hipócrita, e no entanto eu creio que a graça e a bondade de Deus te acompanham todos os dias, quanto mais um serzinho desse, que não conhecendo a prática cristã, sabe, simplesmente sendo tocado pelos poderes do mundo vindouro, também escolhe estar perto na comunhão dos santos para ficar ouvindo a palavra e esperar que no momento essa palavra, como uma semente, ela venha bater no coração e germinar como numa boa terra, e a pessoa tomar a sua decisão da qual ela precisa, dentro do padrão da moral cristã, como muitos desejam, acima mesmo do que a obra da cruz. A melhor resposta que a gente pode dar, irmãos, quando a família, né, é acometida, né, por esse fenômeno social da homossexualidade, e se for uma família cristã, no primeiro momento, irmãos, ame. Você não vai entender. Então, quando a gente não consegue entender, simplesmente a gente ama e deixa que Deus dê as recomendações e faça os seus encaminhamentos em relação àquela alminha, que ela mesma por si só já está angustiada pelo seu comportamento diferenciado. De modo que a única coisa que a gente pode e deve fazer diante da incompreensão de como será a igreja no futuro pela negação da homossexualidade cristã, cada vez mais marcante e gritante nos templos evangélicos, como será essa igreja do futuro que se posiciona dessa maneira tão insidiosa e beligerante contra aqueles que, por não saber o motivo, não conseguem desenvolver afetos pela pessoa do sexo oposto. O que a gente vai fazer com isso? Vamos jogar todo mundo no inferno porque é mais fácil? Ou será melhor a gente se munir, sabe, de graça, bondade, misericórdia das Escrituras, para a gente saber quais são as respostas que a gente pode dar para essa alminha que muitas vezes ela sabe que está equivocada, mas ela deseja uma proximidade. A questão é o que a gente vai fazer, tá bom? O que a gente vai fazer da nossa casa, da nossa vida,
se por acaso isso acontecer? O que é que a gente vai fazer da nossa igreja, do nosso trabalho, dos nossos planos e os projetos, se isso acontecer na nossa casa, na nossa família? Como a gente vai fazer? Então, o que eu queria tratar era sobre isso, sobre família, igreja e homossexualidade, e traçar esse paralelo, porque no interregno, sabe, entre a família e a igreja, muitas das vezes está a figura do homossexual. E o que a gente vai fazer quando isso acontecer? Quando a gente identificar isso, que entre a minha casa e a igreja que eu experimento tem a homossexualidade, como a gente vai fazer? O discurso mesmo insidioso de manda esse pessoal todo para o inferno? Ou a gente deve realmente acompanhar cada casa? Ou a gente deve, entendeu, amar, ainda que seja doloroso, porque eu sei que para os pais e as mães é bem mais difícil lidar com a homossexualidade na sua própria casa. Cuidar da homossexualidade, entendeu, na casa dos outros é bem mais fácil, mas quando se trata da nossa própria carne, do nosso próprio sangue, irmãos, é como cortar, entendeu, na nossa própria carne e dizer: Deus está aqui, é herança tua, cuida, levanta, abençoa. Amém, irmãos? Era isso que eu queria dizer. Como eu falei, não é uma abordagem, entendeu, polêmica. A gente quis trazer uma abordagem mais suave, mais serena, apenas, sabe, de incompreensão. Se a gente continuar nesse mesmo discurso beligerante, como será daqui para frente as nossas igrejas, as nossas famílias, tá certo? Os nossos irmãos. Era isso que eu queria dizer, tá bom, meus irmãos? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá certo? Eu quero pedir aos irmãos que ao final, quem puder, irmãos, sabe, curte, compartilha, tá bom, esse áudio com mais pessoas, tá certo? Eu louvo a Deus por vocês. Eu quero encerrar agora orando e estarei também orando por vocês na madrugada. Deus, eu te peço a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus servos, das tuas servas. Também, Senhor, te peço pelas famílias e pelos casais, que o Senhor possa estar abençoando grandemente cada irmão, cada irmã, cada casal, cada família. Te peço a tua bênção, Deus, a tua graça, bondade e misericórdia sobre todos eles. Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, até amanhã, se Deus quiser.